Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa do Movimento Sindical de Petrópolis, que existe, se mantém por conta da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, a gente vai falar sobre arbitragem como forma de solução de conflitos. Para entender um pouquinho sobre isso, eu vou conversar com a advogada Thaís Borzinho. Ela é advogada no escritório Souza Vasconcelos Advogados, é mestre em Ciências Jurídicas e Sociais pela UF e conciliadora judicial. É também mediadora judicial e extrajudicial e pesquisadora em Direito. Thaís, seja muitíssimo bem-vinda, é um prazer recebê-la para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema de hoje. Olá, Carla, boa tarde. Uma boa tarde para todos os nossos telespectadores. Eu quem agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui hoje e eu espero trazer um pouquinho de informação sobre esse instituto ainda um pouco desconhecido, que é a arbitragem. Vamos começar pelo básico, para quem não tem a mínima ideia do que é esse assunto. Afinal de contas, o que é a arbitragem? Então, como eu disse, a arbitragem é um meio ainda bem desconhecido, né? Mas é uma forma de solução de conflitos. O que é uma forma de solução de conflitos? O que a gente tem básico, que todo mundo entende, é o poder judiciário, né? Há um conflito, as pessoas não conseguem resolver entre elas, levam para o juiz, que é um terceiro imparcial, julgar aquele conflito. A arbitragem também é essa forma de solução de conflitos, mas como é que ela funciona? Ela funciona de uma forma um pouco diferente, tá? Ela é uma forma privada de solução de conflitos. Então, se A e B têm um conflito, né? Eles podem levar para a arbitragem, que vai ser feita por um árbitro escolhido por eles e numa câmara arbitral que também é escolhida por eles. Então, uma das principais diferenças entre o poder judiciário e a arbitragem já é essa, né? Porque os juízes, eles têm as competências definidas. A gente nunca escolhe o juiz que vai julgar a nossa causa. Por vários princípios constitucionais, isso é bem definido na Constituição, tá? Mas a arbitragem, enquanto instituto privado, ela é uma forma, então, de solução de conflitos que um terceiro também vai resolver, só que esse terceiro é o chamado árbitro, e as partes podem escolher até um ou mais árbitros para julgarem aquele conflito. Acho que eu consegui entender, mas vamos continuar conversando para a gente entender isso de forma mais tangível. Há quanto tempo que esse método de solução de conflitos é utilizado aqui no Brasil? No Brasil é utilizado desde 96, tá? Já era para ser comum. A lei, só pegar o número, já era para ser comum. Só pegar o número da lei, né? Se tiverem interesse de olhar, é a Lei 9.307 de 96. Mas ela sofreu também significativas alterações em 2015. Então, em 2015, tiveram algumas reformas aqui na redação original da lei. Como você falou, já era para ser mais difundido. Mas o que acontece, né? A arbitragem, ela foi inicialmente, assim, depois a gente vai falar um pouquinho sobre os outros métodos de solução de conflitos, e a arbitragem, inicialmente, ela foi desenhada mais para questões empresariais, questões de patente, de propriedade intelectual e de direito ao privado. Então, acaba que fica mais restrita a solução de conflitos nesses âmbitos, nessas áreas do direito, né? Certo. Então, mesmo tendo já desde 96 a lei, um pouco não muito comum, né? Para a maioria das partes, né? Certo. Ela pode ser utilizada, a arbitragem, num conflito entre patrões e empresa e trabalhador, patronal e trabalhador? É uma possibilidade? Então, Carla, e essa é uma das principais questões e talvez a mais polêmica, né, da resolução de conflitos na área trabalhista, do direito do trabalho.
Por quê? Fundamentalmente, o direito do trabalho, ele tem, como eu posso dizer, tem uma proteção, né? Visa uma proteção maior ao empregado, e não por uma questão de injustiça ou de parcialidade da justiça com o empregado, mas sim porque o empregado é visto como a parte hipossuficiente, e a gente observa que, de fato, ele é. Eu adoro essa palavra. Sempre que eu converso com um advogado aqui, a gente está falando de direito do trabalho, ele fala hipossuficiente. E aí, vira e mexe, eu falo assim, vamos lá, vamos tentar explicar isso para o nosso telespectador. É porque, Claro. no final das contas, o trabalhador ele não consegue reivindicar sozinho as suas demandas de ordem pessoal, porque é só ele ser demitido. Então, por isso que ele é considerado hipossuficiente numa negociação. É isso, doutora? Exatamente, Carla, perfeita sua colocação, é isso mesmo. Então, se há uma certa desigualdade nessa relação, o que o direito tem que fazer? Tem que igualar a balança, né? Até que um dos nossos símbolos da profissão, questão da justiça e da equidade. Eu gosto muito de dar como exemplo, para a gente tentar entender, a relação o direito do consumidor, porque o consumidor também é uma parte hipossuficiente, né? Todos nós somos consumidores, todos nós somos, Com né? certeza. E quando nós temos um conflito com uma empresa, aí nós conseguimos entender, né? Que nós também somos hipossuficientes perante aquela empresa, né? Nós não temos a magnitude, às vezes, mesmo que seja uma empresa pequena, né? A gente não tem a condição, às vezes, de produzir tantas provas. Então, eu gosto muito de comparar com o direito do consumidor para a gente entender e sempre ver isso, que não é uma questão de parcialidade, mas é uma questão de igualar a balança. Perfeito. E aí, começando a entender um pouquinho melhor, né, sobre isso, queria que a gente falasse quais são os métodos de resolução de conflitos que são estabelecidos e aprovados pela Justiça no Brasil. Então, nós temos basicamente 5 métodos de resolução de conflitos. Então, a gente não precisa mais ficar com conflito, porque se tem 5 métodos para resolver, a gente só precisa definir qual é o melhor e resolver as questões, né? Mas vamos lá, doutora, 5 métodos. Perfeito, Carla, exatamente. É o que a gente chama da justiça multiportas, né? Eu gosto muito dessa ideia da justiça multiportas, que seria o quê? Você tem um conflito, então você tem até outras formas, né? Mas eu vou falar das 5 mais usuais. Claro. Então, você tem 5 formas de resolver o conflito. Dá mais para ficar com problema. A gente tem que resolver o conflito, né? Então, quais seriam elas, né? A tradicional, que vem de muito tempo, que é o Poder Judiciário, né? Que foi criado depois da lei do Talião, né? Que era o olho por olho, dente por dente. Uhum. Então, por que foi deixado ao Estado esse poder de decidir, né, para que as pessoas não fizessem mais o olho por olho, dente por dente, mas sim que fosse aplicada a justiça. O terceiro imparcial, como nós já falamos, o juiz decide a lide, o conflito, né? Tem a arbitragem, que também é quando um terceiro vai resolver o seu conflito, né? O terceiro, que é o árbitro, como nós falamos, a diferença é que ele pode ser escolhido pelas partes, né? Nós temos também a negociação. A negociação, pura e simples, não precisa de nenhum terceiro envolvido, né? Posso sentar com o meu advogado, com a outra parte, com o advogado da outra parte, e a gente tentar solucionar aquele conflito através da negociação. Esse deve ser o primeiro passo de todos, não é? Tentar conversar e negociar. A nossa orientação é sempre essa, né? Por diversos motivos, mas assim, sempre que possível buscar negociar, né? Dessa forma. Caso as partes não consigam negociar entre elas, aí entram as outras 2 formas mais comuns que nós temos, que é a conciliação e a mediação, né? Na conciliação, há um terceiro também, que é o conciliador, mas diferente do que nós falamos antes, o conciliador, ele não decide,
né? O conciliador está ali para facilitar o diálogo entre as partes e ele pode sugerir soluções, mas ele nunca vai impor uma solução, tá? Perfeito. E tem a mediação, que é quando o terceiro, as partes também vão à presença de um terceiro, que é o mediador. E o mediador, ele não sugere, a função dele a função é mediar, né? Ficou um pouco redundante, mas a função dele é mediar realmente o diálogo entre aquelas partes, né? Para que elas tenham a total autonomia de chegar àquele acordo, né? A gente pode ter, a gente, enquanto mediador, a gente tenta encaminhar, mas para que a própria parte fale, poxa, eu posso fazer então isso, eu posso fazer da tal forma. Então, o mediador tem uma função muito importante, mas ele nunca sugere, né, diferença da conciliação para mediação, que também tem muita confusão ainda entre esses institutos. Tem sim. Então, vamos lá. Vamos ver se eu entendi certo. Estou com um problema com o meu patrão. Primeiro passo. Sim. Eu, Carla, tento resolver o meu problema com o meu patrão. Negociação. Isso. Nós dois. Não deu certo? Aí pode pegar um mediador. Eu, Carla, o meu patrão e um mediador que vai ficar ali fazendo com que a gente converse melhor e tente sozinho encontrar uma resposta para o nosso conflito, para o nosso problema, para a nossa pendenga, como diria minha avó. Exatamente. Não resolveu, o mediador não vai sugerir nada. Ele vai falar, nesse processo de mediação, vocês não solucionaram. Isso. Outro processo, conciliação. Eu, Carla, com o meu problema, com o meu patrão. Aí a gente tem um conciliador. No começo, ele provavelmente vai tentar que a gente se resolva, para a gente alinhar. Quando a gente não resolve, aí ele vai e dar sugestões, instruções de como aquele conflito pode ser realizado para que a gente não dê um próximo passo. Exatamente. Isso, ótimo. Perfeito. Aí, digamos que lá na conciliação, com a sugestão desse conciliador, mesmo assim a gente não conseguiu. Pode-se passar para a arbitragem, porque aí na arbitragem, essa terceira pessoa, vou estar eu, Carla, vai estar lá o meu patrão, vai estar lá o árbitro vai decidir. É isso? Isso. E é assim, ou o Poder Judiciário, né? O Poder Judiciário. Porque como é que significa, na prática, para o nosso trabalhador de casa entender, o que acontece quando uma decisão é tomada pelo árbitro? Porque a gente está muito acostumado quando o juiz determina. A gente está lá numa audiência, eu estou sentada de um lado, meu patrão está do outro, o juiz decidiu. Se a gente está na primeira instância, a gente acata e a gente ainda pode entrar com recurso. Porque eu até gravei com o doutor Fernando Souza para falar sobre essa questão do recurso. E aí, mas quando é o árbitro, como é que acontece? Tem valor de justiça? Não tem valor de justiça? Como é que funciona isso? Explica para a gente. Só para a gente também fazer uma observação que é importante, né? Que a arbitragem ela só foi autorizada, digamos assim, por lei para ser aplicada nos conflitos individuais com a reforma de 2017. Certo. Então, só para ter essa informação que é algo muito recente na justiça não, né? No direito do trabalho, enquanto dissídio, enquanto conflito, a gente chama de dissídio, né? Dissídio individual. Na Constituição está prevista, né, a solução da arbitragem nos conflitos coletivos desde 2004. Mas, como eu falei, né, os conflitos individuais a partir de 2017 com a reforma, tá? Perfeito. Então, o que nós temos qual seria o procedimento da arbitragem? Como você falou, a questão da decisão é semelhante ao do juiz, né, do Poder Judiciário. O árbitro vai dar uma decisão
e daquela decisão, na verdade, é um pouco mais restrita, porque daquela decisão só vai caber um recurso equiparado ao que nós chamamos de embargo de declaração, que não é para outra instância, é para o próprio juiz quando a gente verifica uma omissão, uma contradição. Então, o que cabe na arbitragem é só um recurso semelhante ao que nós chamaríamos de embargos nos 5 dias. Então, a sentença arbitral, ela tem validade de sentença, como uma sentença judicial, certo. Ela é um título executivo. O que significa isso, né? Havendo descumprimento, a parte pode entrar diretamente com uma ação de execução, no juízo arbitral ou no Poder Judiciário, tá? E assim, são poucas hipóteses que essa sentença ela pode ser anulada. E se ela for anulada, ela nós temos que entrar com uma ação aí sim no Poder Judiciário, né, para o juiz avaliar se realmente aquela sentença da arbitragem, do árbitro, sofreu alguma nulidade, e aí sim anular todo o procedimento, mas só dessa forma. Então, estou na arbitragem, tem que assinar, né, o documento para você, o compromisso arbitral, né, informando que você está ciente do que é arbitragem, de como que vai ser desenvolvida a arbitragem, e aceitando que quando o juízo arbitral der aquela sentença, vai valer como a resolução daqueles conflitos, daquele conflito que foi levado a ele, né? Perfeito. E aí, você falou uma coisa que agora me deu dúvida. E aí, vamos esmiuçar essa questão para o nosso telespectador começar a entender a arbitragem como uma possibilidade real para a solução dos seus conflitos. Você disse que o árbitro ele pode ser escolhido pelas partes. Quantos árbitros podem participar juntamente de um conflito para encontrar a solução? Geralmente, tem que ser sempre um número ímpar, né? Okay. Então... 3, 5, e aí vai. Para não ter empate. Legal. Exatamente. Geralmente, o que acontece? Vai ter um que a gente recomenda que as partes entrem em consenso, né? E as partes podem indicar outros árbitros que seriam os co-árbitros, né? Porque formando um tribunal arbitral, quando tem mais de um árbitro, se forma um tribunal arbitral com esses árbitros. Não tem um número, assim, mas a gente também recomenda que não seja mais do que 2 para cada um, e aí formando 5 árbitros para decidirem aquela questão, né? Para também obedecer uma das principais vantagens que colocam da arbitragem, que é ser uma forma mais célere, né? Uma forma mais rápida de poder solucionar o conflito. Maravilha, acho que deu para entender direitinho. Agora, onde a arbitragem pode ser realizada? Em todos os tipos de conflitos ou não? Como é que é isso? Então, a princípio, sim, não há restrição para as áreas do direito. Mas, como eu falei, a área trabalhista, né, nosso enfoque aqui de hoje, ainda está muito recente, né? Nós não temos informações muito precisas de quantas arbitragens são feitas, né, foram feitas com relação ao direito do trabalho. E também, uma coisa que eu até peço desculpas, eu esqueci de comentar antes, porque, assim, a arbitragem, ela, no direito do trabalho, mesmo com a reforma, ela também tem um limite em relação ao regime geral da Previdência. O que isso quer dizer? Somente os trabalhadores que ganham o dobro do teto, né, do regime geral da Previdência, é que podem submeter seus conflitos à arbitragem. Então, hoje é mais ou menos por volta de 6.400 o teto, né? O teto é o quê? O máximo que a pessoa recebe de um benefício previdenciário hoje, né? Perfeito. Então, hoje, 2021, o valor máximo que a pessoa pode receber como benefício é 6.400. Então, só pode levar a arbitragem os trabalhadores que ganham acima de 12.800. Então, isso também já restringe... Tem que ter um big salário para poder utilizar a arbitragem.
Para a nossa realidade, é um salário bem alto, né? Bem Bem bonito, né? expressivo, né? Bem gostoso. É. Então, Entendi. assim, por isso também que a gente não tem tantas informações sobre a arbitragem na Justiça do Trabalho, porque tem essa limitação que pegou como base o regime geral, né, da Previdência, e também porque a arbitragem ela é sigilosa, né, ao contrário dos processos que, em regra, todos os processos judiciais são públicos, né? Tem diversas exceções na área de família, por exemplo, todos, né, correm sigilo em segredo de justiça. Na área trabalhista, a depender da matéria que está sendo discutida, a parte pode pedir, né, o sigilo, e na arbitragem todos são sigilosos. Então, assim, ainda há uma... não temos tantas informações ainda sobre a arbitragem na área trabalhista, mas, assim, até pesquisando, né, se tinha algum número, se tinha algumas informações, só falam que a tendência realmente é crescer, né, crescer pela vantagem da arbitragem ser sigilosa, ser mais célere e tal. Aí tem uma discussão muito grande se ela é mais barata ou não que a justiça, que o poder judiciário, né? Vamos dizer justiça comum. Então também há essa discussão ainda. Fantástico, mas é sim uma alternativa para quem tem honorários mais altos, salário mais alto do que 12.800, ou seja, lá na beira dos 13 mil reais, mas como uma alternativa em que, de alguma forma, ele vai ter alguns árbitros escolhidos por ele, que vão, claro, avaliar o direito propriamente dito, mas que tem um olhar focado mais nesse possível trabalhador. Então, ele é, sim, uma solução de conflitos, mas uma solução de conflitos para um tipo de categoria, e é por isso que a gente está aí falando de uma coisa tão nova, né? Em que a gente tem que explicar tantas questões, mas que a gente precisa discutir, sim, para o nosso trabalhador entender, para o nosso telespectador entender que existe essa questão que é a arbitragem. Já é uma alternativa, não se trata de uma alternativa usual, então, por conta dessa questão, e a gente já falou como é que ela acontece na prática. Queria saber como é que o nosso telespectador pode obter mais informações sobre essa demanda. Se você sugere algum site, algum veículo, ou acompanhar as mídias sociais do escritório para poder entender um pouquinho mais sobre isso. Então, assim, como nós falamos, né, há um leque de opções para a solução de conflitos. Então, a minha sugestão é buscar orientação do profissional, do advogado, né, para ver qual seria a melhor forma de solução daquele conflito, né, entre trabalhador e o empregado e o empregador, né? E a minha recomendação é estar de olho no site do Tribunal Superior do Trabalho, porque tem várias novidades que eles postam sempre, né? Há um incentivo muito grande para a conciliação, sim. Na verdade, a conciliação já é uma tradição da Justiça do Trabalho, né? Praticamente os outros ramos do direito que importaram, né, a conciliação. E podem acompanhar nossas mídias também, do Escritório Souza Vasconcelos, que nós vamos ter informações sobre esses outros métodos de solução de conflitos e a questão do sistema multiportas, né? Que é orientar qual é a melhor solução. Por isso é multiportas, temos 5 portas, qual é a melhor para aquele caso concreto, para aquelas pessoas, né? Nem sempre a minha solução vai ser igual à sua, então... Não tem receita de bolo no direito. Exatamente. Então, incentivar essas outras formas de solução de conflitos. Não que o judiciário, com o judiciário, mas saber que tem outras formas, né? Perfeito, Thaís. Queria te agradecer de verdade por compartilhar as informações com a gente, seu conhecimento, que é algo mais precioso que todos nós temos, e aí dividiu tão brilhantemente com o nosso telespectador, para a gente entender um pouquinho mais sobre a questão da arbitragem. Obrigada, foi um prazer conversar com você. Muito obrigada, Carla. Espero ter contribuído de alguma forma, né, para esclarecer
na área do direito do trabalho essa nova forma, né, que é a arbitragem, e eu agradeço muito pelo convite e pela oportunidade. Foi um grande prazer. Obrigada de verdade. Obrigada a você de casa que ficou com a gente nesse bate-papo. Espero que você tenha entendido o que é a arbitragem, mais uma forma de tentar solucionar os conflitos. Um abraço grande e até o próximo programa. Tchau, tchau.